Todo profissional da área da saúde deve conhecer muito bem sobre a anatomia humana. Compreender o funcionamento dos órgãos e das principais estruturas dos sistemas é imprescindível para a assistência integral à saúde dos nossos pacientes. Hoje vamos abordar com vocês sobre o sistema digestório. Vamos dar ênfase na divisão anatômica e nas principais funções dos órgãos digestivos. O sistema digestório é dividido em duas partes funcionais: o tubo digestório e as glândulas anexas. Os órgãos que compõem o tubo digestório são a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o intestino delgado, que é composto por duodeno, jejuno e íleo, o intestino grosso, que é composto pelo apêndice, pelo seco, pelo colo ascendente, pelo colo transverso, pelo colo descendente, pelo colo sigmoide, pelo reto e pelo ânus. Os órgãos que compõem as glândulas anexas do sistema digestório são as glândulas salivares, que é composto pelas glândulas parótidas, glândulas submandibulares e glândulas sublinguais. Também faz parte das glândulas anexas do sistema digestório o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. Pessoal, algumas literaturas utilizam a divisão de órgãos acessórios do sistema digestório e acabam incluindo também os dentes e a língua como órgãos importantes desse sistema. Vamos utilizar uma imagem geral para explicar as funções de cada um desses órgãos e dessas estruturas. Vamos iniciar pela boca. A boca é composta pelos lábios, pelas bochechas, pelo palato duro, pelo palato mole e pela língua. As bochechas são compostas por paredes laterais da face, sendo constituídas externamente por pele e internamente por mucosa. Na parte superior e interna da boca, visualizamos o palato duro na parede superior e o palato mole na parede posterior. Na parte inferior e interna da boca, temos a língua, que tem a função de auxiliar na deglutição, ou seja, no ato de engolir, no paladar e na fala. Na boca ainda estão presentes os dentes incisivos, caninos, premolares e molares, que são usados na mastigação e na assistência à fala. Na boca, inicia o processo de digestão dos carboidratos. Logo abaixo, temos a faringe, conhecida popularmente por garganta. A faringe é um tubo que se estende da boca até o início do esôfago. E a faringe tem como função conduzir o alimento da boca para o esôfago. O próximo órgão que vamos estudar é o esôfago. O esôfago é um túbulo muscular com cerca de 25 centímetros de comprimento. A função do esôfago consiste em conduzir os alimentos e os líquidos da faringe para o estômago. Por ser composto de músculo liso, o esôfago apresenta contrações involuntárias, fazendo com que o bolo alimentar mova-se para o estômago. Essas contrações involuntárias são chamadas de movimentos peristálticos. Vamos falar agora sobre o estômago. O estômago apresenta forma de uma bolsa, tem como principal função promover a digestão mecânica e química do alimento ingerido, ou seja, transformar o bolo alimentar em quimo, uma massa pastosa de caráter ácido. Ele recebe o alimento vindo do esôfago e o mantém por algum tempo para que a digestão se intensifique pela ação do ácido clorídrico, popularmente conhecido por suco gástrico. No estômago, inicia o processo de digestão das proteínas. Logo em seguida, o bolo alimentar vai para a porção inicial do intestino delgado,
chamado de duodeno. Só lembrando que o intestino delgado é composto por duodeno, jejuno e íleo. O duodeno é um tubo de aproximadamente 25 centímetros, onde ocorre a maior parte do processo digestivo. O duodeno recebe o quimo e o suco gástrico, que vem do estômago, recebe também as enzimas do suco pancreático, que vem do pâncreas, recebe também a bile, que foi produzida no fígado e armazenada na vesícula biliar. Nas paredes do duodeno há a produção do suco entérico, responsável por completar a digestão dos carboidratos, das proteínas e dos lipídios. Olha a quantidade de enzimas que atua no duodeno e intensifica o processo de digestão. Como mencionado anteriormente, a parte intermediária do intestino delgado é chamada de jejuno e a parte final é chamada de íleo. Por não ter limite nítido na sua continuação com o íleo, algumas literaturas utilizam essas duas estruturas conjugadas, jejuno-íleo, sendo o jejuno nome atribuído aos 2/5 proximais e o íleo aos 3/5 distais. Podemos dizer então que as partes iniciais chamam jejuno e as partes finais íleo. A absorção dos carboidratos e proteínas ocorre no duodeno e no jejuno, respectivamente. O jejuno também é responsável por absorver a maior parte das gorduras. As funções do íleo envolvem a absorção da vitamina B12, sais biliares e toda a digestão dos produtos que não foram absorvidos no duodeno e no jejuno. Vamos falar agora sobre o intestino grosso. Como já mencionado, o intestino grosso é composto pelo apêndice, pelo seco, pelo colo ascendente, pelo colo transverso, o cólon descendente, cólon sigmoide, o reto e o ânus. O intestino grosso tem como principal função a absorção de água e de alguns eletrólitos. Ele ainda auxilia na síntese de determinadas vitaminas, principalmente as vitaminas do complexo B e a vitamina K. O intestino grosso ainda armazena de forma temporária as fezes e é responsável pela eliminação das fezes por meio da defecação. Para finalizar sobre o tubo digestório, o ânus tem como função excretar os gases e eliminar as fezes que foram produzidas no processo digestivo. Vamos abordar agora sobre as funções das glândulas anexas do sistema digestório. Como mencionado anteriormente, fazem parte as glândulas salivares, glândulas parótidas, glândulas submandibulares e glândulas sublinguais. Também faz parte das glândulas anexas o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas. As glândulas salivares têm a função de secretar a saliva que contém muco e secretar também uma enzima chamada de amilase salivar, que inicia a transformação dos carboidratos. Essa enzima também é conhecida por pitialina. Pessoal, então podemos destacar que o processo de digestão inicia na boca, com a digestão química parcial dos carboidratos, os polissacarídeos. Na saliva, ainda há a presença da lisozima, uma enzima encontrada em diversos fluidos corporais. Ela tem ação antimicrobiana, sendo capaz de quebrar paredes de algumas bactérias. Outra glândula anexa do sistema digestório é o fígado. O fígado é a maior glândula e um dos maiores órgãos do corpo humano. Possui diversas funções importantíssimas para todos os sistemas.
O fígado produz e secreta a bile, responsável pelo auxílio na quebra das gorduras ingeridas, facilitando assim a ação da lipase, que é a enzima responsável pela quebra das gorduras. O fígado ainda tem a função de remover moléculas de glicose no sangue, reunindo-as quimicamente para formar o glicogênio, sendo o mesmo armazenado. Pessoal, nos momentos de necessidade, o glicogênio é reconvertido em moléculas de glicose que são relançadas na circulação. O fígado ainda tem a função de armazenar ferro e certas vitaminas em suas células e também sintetiza diversas proteínas presentes no sangue. O fígado ainda tem a função de degradar o álcool, medicamentos e outras substâncias tóxicas, auxiliando na desintoxicação do organismo. Ele ainda tem a função de destruir hemácias velhas ou anormais, transformando sua hemoglobina em bilirrubina, um pigmento castanho esverdeado presente na bile. Pessoal, sobre a vesícula biliar, a mesma é um órgão em forma de saco ou bolsa que tem a função de armazenar a bile que foi produzida no fígado. A bile é excretada para o duodeno por um tubo chamado ducto colédoco. Vamos finalizar a nossa aula falando sobre o pâncreas. O pâncreas é uma glândula mista do corpo humano, ou seja, possui uma parte endócrina que secreta hormônios e uma parte exócrina que secreta o suco pancreático. A parte endócrina do pâncreas secreta os hormônios insulina e glucagon. A insulina é produzida nas células beta do pâncreas e tem a função de diminuir os níveis de glicose no sangue através de dois mecanismos. A insulina aumenta o transporte de glicose do sangue para o interior das células e estimula as células a queimar glicose como combustível que fornece energia às células do organismo. O glucagon é produzido nas células alfa do pâncreas e tem a função de aumentar a glicose sanguínea de duas formas, estimulando a conversão de glicogênio em glicose no fígado e estimulando a conversão de proteínas em glicose. A parte exócrina do pâncreas é responsável por produzir o suco pancreático, composta por enzimas digestivas que contribui para o processo de digestão das proteínas, dos carboidratos, dos triglicerídeos e dos ácidos nucleicos. O suco pancreático é excretado para o duodeno por um tubo chamado de ducto pancreático. E chegamos ao fim da nossa aulinha sobre o sistema digestório. Espero que tenham gostado. Se você gostou, nos deixe um comentário, clique em gostei e se inscreva no nosso canal. Qual sistema vocês gostariam que nós abordássemos aqui no canal? Comente. Muito obrigado a todos, abraço e até o próximo vídeo, pessoal.